Como é que foi a nossa adaptação, nossa integração em Portugal? Bueno, vou começar dizendo assim, para cada pessoa o processo é diferente, a experiência é diferente. Então eu tive uma experiência, o Adriano teve outra experiência e nós tivemos contatos com outros brasileiros aqui, que a experiência foi totalmente diferente também. Então aqui uma ressalva bem grande de que é muito particular essa questão da integração. Bom, mas chegando aqui, a minha principal dificuldade foi a língua, né? Não entendia nada, eu não entendia nada, literalmente. Só o Adriano falava com as outras pessoas. O Adriano tem bastante facilidade com idiomas, conseguia entender muito melhor, perceber quais palavras estavam sendo ditas. E para mim, mesmo que muitas palavras no português de Portugal sejam as mesmas, o sotaque, a forma de pronunciar é muito diferente. Então, por causa da pronúncia, eu não conseguia entender. E aos poucos, né, depois que eu fui ouvindo mais, eu fui entendendo pouquinho a pouquinho mais. Ainda tem pessoas que eu não consigo entender direito, principalmente pessoas mais velhas, eu sinto que falam mais fechado ainda e eu não consigo discernir uma palavra da outra, mas já é mais raro, tá? Mas fora esse aspecto do idioma em si, que é algo que acontece em qualquer país que a gente vá passear ou morar, que seja diferente do nosso. Tem uma coisa que a gente percebeu de cara, Logo de cara. que faz parte dos códigos de comportamento de Portugal e que a gente sentiu diferença e ao perceber, logo que nós percebemos que isso era diferente, esse código era diferente, a gente rapidamente tentou se adaptar ao código. E facilitou bastante a nossa vida. Nós brasileiros, né, de modo geral, nós somos muito informais. Tipo, oi, tudo bem? Oi, moço. Oi, querido. Oi, não sei o quê. Todas as vezes que eu cheguei em alguém e falei assim, oi, pode me dizer. Daí a pessoa virava e falava assim, bom dia. Ah, bom dia. Pode me dizer onde é que fica tal rua? Aí fui entendendo que, primeiro, né, baixar o nível de ansiedade, bom dia. Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ou boa tarde. Tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ou peço desculpa, com licença. Então, esse código, essa coisa mais educada, convencional, assim, é uma barreira que eles gostam muito de manter ali. Pelo menos foi o que eu notei. Foi quase um insulto chegar. Oi, tudo bom? De quando é que é tal coisa? Daí eles ficam meio de cara fechada, assim. Isso é uma coisa bem prática, então uma dica muito prática e que serve desde da aeromoça pro avião que tu tá pegando, se for a TAP, né, pra chegar em Portugal, já praticando isso no avião até a chegada no aeroporto e ir pra sempre. Primeiro de tudo, quando vai falar com qualquer pessoa, bom dia, boa tarde ou boa noite. E com licença, seguir se Com licença a seguir, se é uma pessoa que tu tá interrompendo, não é um atendente. O atendente tu pode falar bom dia e a próxima coisa já ser o pedido, por exemplo, estando em uma pastelaria ou no talho, que é o açougue do mercado. Bom dia e pode pedir em seguida. Mas se não é alguém que está prestando serviço para ti, se é alguém que tu estás abordando na rua, aí bom dia e com licença. Peço desculpas por interromper, seja qualquer coisa que a pessoa esteja fazendo, né? Exato. Pedimos licença, pedimos desculpa por interrompê-la, porque nós vamos pedir um favor. E sempre falar calmamente. Então, brasileiro, tem um ímpeto, como o Adriano expressou ali. Oi! E o Adriano tava fazendo isso aqui, ó. Com licença. Oi! Tudo bem? Posso saber? Baixa a mãozinha, respira fundo. Chega devagarzinho. Bom dia. Tudo bem? Peço desculpas. Poderia me dizer onde fica tal coisa? Calma. E depois, quando vai embora, obrigado e com licença. Muito obrigada, com licença. Ou peço desculpas de novo. Gente, vamos combinar que aprender isso é bom pra vida, né? Muda um código nosso que insere aí algumas fichinhas de gentileza e de respeito com os outros. Então, eu achei ótimo, na verdade, incorporar esse código. E faz muita diferença. E faz muita diferença, na verdade, como os portugueses
irão reagir a você se chegar com esse bom dia, com licença, peço desculpas. A pessoa pode ser extremamente gentil, ou se a gente não tiver esse código e chegar como a gente chega como brasileiro, ser extremamente rude. Muitas vezes eu acho que turistas brasileiros, especialmente, que tem menos preocupação em, né, não preciso me adaptar porque eu vou estar aqui uma semana, eu não tô nem pensando nisso, isso nem tá na minha cabeça, eu só quero me divertir, passar um bom tempo, conhecer coisas legais, e passa despercebido isso. E aí acaba saindo muitas vezes com uma impressão muito ruim. Tem gente que diz que os portugueses são grosseiros e tal. E outras pessoas dizem que os portugueses são muito gentis, muito delicados. São as mesmas pessoas, gente. E eu acho que tem muito a ver com essa forma de contato, essa forma de chegar, de iniciar a conversa, de pedir a informação, de se relacionar, que muda muito. É um cuidado que é benéfico. Sim, e aí entra aqui a dica de atitude que pode fazer bastante diferença no processo de integração, que é ter uma atitude humilde, aberta, observadora pela cultura do país que a gente está chegando, né? Então a gente vem de uma outra cultura, a gente carrega essa cultura, tá no nosso sangue, por assim dizer, e a gente não consegue se desfazer dela de uma hora para outra, e nem é a nossa intenção. Uma das coisas que eu bati o pé no processo de integração, de adaptação, tem coisas que eu não quero me desfazer. Tem coisas que eu quero aprender e eu quero melhorar, e eu quero incorporar. Por exemplo, para mim é muito legal eu ter incorporado atitudes de mais respeito com as outras pessoas. Maravilha. Tem coisas que eu não quero abrir mão. E aí isso, às vezes, gera uma atitude que dificulta o processo, né? Uma atitude de, não, eu falo assim, eu sou assim, então vou falar assim com todo mundo, só que eu não estou do meu país. Essa aqui não é minha cultura. É a cultura deles, eles estão acostumados a serem tratados de determinada maneira, e tudo que for diferente vai gerar estranheza, e essa estranheza pode gerar uma reação negativa que volta para nós, né? Tudo que a gente não quer nessa adaptação é que as pessoas sejam grosseiras com a gente ou que nos rejeitem, porque isso dificulta todo o processo que a gente quer ficar, né, para valer no país. Então, ter uma atitude humilde, observadora, né? Observar como as pessoas agem no ambiente, entre si, entre elas, para ir aos pouquinhos incorporando algumas atitudes no dia a dia que fazem a diferença com estranhos, né? Principalmente com todos os estranhos que a gente tem que lidar no dia a dia para sobreviver, para fazer compras, para contratar serviços, vizinhos, né? Ter uma boa relação com os vizinhos. E tá pronto também para uma coisa que talvez você não esteja pensando, que é, à medida que a gente vai se integrando, se adaptando, pequenas coisinhas, a gente vai também largando de outras coisas que faziam parte das nossas atitudes e vão deixando de fazer. O que isso significa na prática? A gente vai se afastando um pouco de quem a gente era como brasileiros e vai estranhando um pouquinho atitudes brasileiras. Por quê? Para se aproximar de alguma outra coisa que a gente não é, tem que se afastar do que a gente vivia antes. Então, eu e o Adriano brincamos que a gente acaba ficando no limbo, né? A gente não é português, a gente não se sente mais totalmente brasileiro, a gente estranha várias atitudes, reações, comportamentos que antes eram completamente normais para nós. Agora já não é mais tanto assim. A nossa mentalidade, ela acaba sendo um mix de culturas e fica ali no meio do caminho. Então a gente não pertence mais a lugar nenhum. Isso também é particularidade, né? Porque eu conheci pessoas que se adaptaram tão bem a Portugal, se adaptaram a Portugal, que parecem portuguesas. E eu, desde o início, eu decidi que eu não ia por esse caminho. Mas também não ia pelo caminho de continuar sendo exatamente a pessoa que eu cheguei aqui. Acho que vale salientar aqui também nesse vídeo que tem um lado da adaptação que é decisão nossa, como a gente decide que vai se adaptar ou não àquele país. Parte é decisão e outra parte é como a gente vai se sentindo no processo, se sentindo acolhido ou não sentindo acolhido. E isso tem
picos e vales, né? Às vezes a gente se sente muito extraterrestre, outras vezes a gente sente, nossa, eu tô em casa. E isso não é só no primeiro mês. Só no primeiro mês, no terceiro, no sexto, no 18º, no 39º, e continua sendo assim. Porque o processo de integração, ele é assim. E ele nunca vai ficar totalmente assim, por causa daquela bagagem que a gente traz. Mas eu posso dizer que do outro lado, né, do lado deles conosco, a gente não pode dizer que eles odeiam brasileiros ou que eles amam brasileiros. Existem pessoas que amam, outras que nem tanto, outras que preferiam que o país todo tivesse só portugueses, como tantos outros países não gostam de imigrantes no seu país. Isso acontece em todos os lugares, inclusive aqui. Mas o governo em si tem várias medidas que querem integrar os imigrantes. Então, um exemplo bem factível que eu experienciei foi participar desse curso. Esse curso gratuito que chama Integrate, Mulher Migrante como Especialista em Integração, financiado pelo Fundo Europeu, que visava não só facilitar o nosso processo de integração individual, quanto ajudar outras mulheres a viverem esse processo de integração em Portugal. Então, existem N iniciativas do governo conosco para ajudar nesse processo. Mas também existe N iniciativas individuais, né? Se a gente está decidido a estar em um outro planeta que não é o nosso, né? Outro país, outra cultura, a gente vai ter que experimentar essas sensações ruins junto com as sensações boas. Espero que essas dicas aí e partilha de experiências de adaptação e integração nossa aqui em Portugal possa ajudar ou quem já chegou aqui, está passando por esse processo, ou quem está fazendo seu plano de migrar, seja para Portugal, seja para outro país. Espero que tenha ajudado. Se vocês têm alguma sugestão de temas, curiosidade, quem está se planejando vir para cá, o que quer saber sobre a nossa experiência, sobre Portugal, sobre entroncamento, se conecta comigo no Instagram, @RafaelaSanzi. Fala comigo no direct, manda tuas sugestões, comenta aqui embaixo do vídeo se tu gostou. Para receber novos vídeos desse canal, te inscreva, ative as notificações. Esse vídeo é uma produção 100% independente. Eu, Rafaela Sanzi, na apresentação, Adriano Lopes colabora e edita os vídeos desse canal. Espero você na próxima.